Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Leandro do Labotec Investidor, trazendo para vocês aí mais um relatório gerencial. E dessa vez aí eu vou estar trazendo o VG11, pessoal. Para quem não conhece, tá? É um fundo base 10, tá? Então vamos a estar nós estamos aqui, na verdade, em março, mas o relatório que é referente ao mês de janeiro, ele ficou disponível agora recentemente, tá? Então, para quem não conhece esse fundo, eu vou falar aqui um breve objetivo do fundo, tá, pessoal? Então, esse é um fundo que tem como objetivo de investimento ponderadamente, né, em certificados e recebíveis imobiliários. Para quem não conhece, é os famosos CRI, conforme os créditos de elegibilidade definidos pela política de investimento, tá? Então, o seu público-alvo é em geral, temos uma taxa de gestão de 0,80 sobre o patrimônio líquido do fundo, tá? E para quem não sabe, esse fundo ele tem uma taxa de performance de 20% do que o CD, o CDI, tá? Temos aí uma taxa de administração que ela é de 0,20 ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, com valor mínimo mensal de 20% no primeiro ano do funcionamento do fundo e de 25 mil reais a partir do segundo ano do fundo. Ok, pessoal? Temos aí as suas taxas de descrição, né? Que é de 1,40 mensais por cortista, tá? E para quem não sabe qual é a data que deve comprar esse fundo para receber no mesmo mês aí, então tem a sua data de rendimentos, né? Que é o oitavo dia, a tua data ex, que é o nono dia, que é a data após o anúncio da Datacom, tá? E o pagamento desse fundo, ele está em torno aí de sempre no 13º dia útil de cada mês, ó, tá? Então, vamos aqui sem demais delongas, vamos ver algumas informações aqui que o fundo ele deixou aqui para nós, tá? Então, o fundo encerrou o mês de janeiro de 2026 com 95,9 do seu patrimônio líquido alocado em CRIs, pessoal, distribuídos aí em 57 diferentes operações, num total investido de 1.358, ok? Então, os recursos líquidos estavam investidos em instrumentos de caixa, tá, pessoal? E também, deixa eu só dar uma melhoradinha, tá? Ao longo do mês de janeiro, o fundo adquiriu um total de 87,9 milhões em CRIs, que foi dividida aí, pessoal, aqui nessas em 3 operações, tá? Temos aqui, ó, o CRI Tecnisa aqui, ó, certo? Que ele vem aqui com a taxa com cupom de CDI de 4,25 ao ano, e investimento, né, de 59,4 milhões. E temos aqui o Critole também, o Ferrari, tá, com o cupom de CDI mais 3,5% ao ano de investimento, com 6 milhões, tá? E também mais detalhes de operações em detalhamentos de ativo. Além disso, foi adquirida uma participação adicional de 22,5 milhões de CRIs do Elbor, ok? Então isso aí foi uma das 3, na verdade, as 3 movimentação do fundo, tá? Mas também, o fundo também não só adquiriu, mas é que o fundo também vem informando que ele vendeu num total de 118,3 milhões de CRIs, tá? Aqui sendo a totalidade de sua participação de CRI, né, do Scala, o data center, tá? E a passar os seus investimentos do Elbor, ok? E a Kelly e o Matarazzo, ok? Auferindo alguns de capital com trades, né? Com os trades que por fim do fundo recebeu uma amortização e ordinárias e extraordinárias no valor total de 26,6 milhões com destaque de amortização parcial do CRI Elbor, beleza? Aqui totalizando aí 16,5 milhões, ok?
E também o fundo ele vem falando aqui sobre a sua distribuição, que foi aqui referente ao mês de janeiro, né, pessoal. Então quem tem esse fundo aí já colocou no bolso aí, né, 13 centavos por cota, tá. Equivalente a uma rentabilidade líquida de 2,1 ao ano, beleza, pessoal? E aqui nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu dividendos de R$ 1,51. Então, o valor da cota dele aí, deixa eu pegar aqui rapidinho aqui, só para que vocês entendam. Pronto. Então, se eu tivesse investido R$ 9,77 há um ano atrás, a minha soma de dividendos, eu peguei ali o valor real que está hoje, tá? Então, aqueles 9,71 e teria me rendido aí nos últimos 12 meses R$ 1,51 por cota, beleza? Temos aqui também, ele passa aqui a qualidade de crédito, né, da carteira, que com base nos trabalhos de monitoramento e acompanhamento dos CRIs, na opinião da gestão, os CRIs da carteira do fundo continuam saudáveis. Ok, pessoal? Então ele disse que aqui, pelo menos o que tem dizendo aqui no relatório, que não tem nenhum problema acontecendo com o fundo até o exato momento, tá? E o fundo encerrou o mês de janeiro com um total de 260 a 180 mil investidores, ok? Com um volume médio de negociações diárias de mais de 5 milhões. Então, é uma quantia até considerável de venda e compra, enfim, durante um dia, tá. E aqui a sua distribuição de rendimentos, ele vem informando que o fundo distribuiu, eh, 13 centavos por cota de rendimento referente ao mês de janeiro de 2026, né. E o pagamento ocorreu no dia 20 de fevereiro de 2026, tá. E vemos aqui também nos últimos, na verdade, o último trimestre, né, aqui a sua receita em caixa, tá. Vemos aqui que temos um crescimento, porém aqui em janeiro ele deu uma diminuída, mas enfim, eh, vamos ver aqui também, essa aqui foi a parte de receita, a parte de seus juros, vamos aqui em despesa, as suas despesas, tá. Vemos aqui que teve uma queda, tá, aqui em referente dezembro a janeiro, e vamos ver aqui o seu resultado. Aqui, ó, pessoal, resultado, ó, tá? Ó, novembro, de dezembro e o seu último, né, que é, na verdade, de janeiro. E quanto foi que esse fundo distribuiu? Então ele diz aqui, ó, que foi nessa casa aqui, tá? Então ele recebeu, mas não ele repartiu, né, assim dizendo, mais do que ele ganhou. Na verdade, ele distribuiu menos do que o que ele ganhou. Então, que totalizou de 0,13 centavos, tá. Equivale, né, esse valor aqui de 2,13%, tá, ano. E ele também vem informando que o fundo encerrou o mês de janeiro de 2026 com uma reserva de caixa aproximada de 1 centavo por cota. Isso quer dizer o quê, pessoal? Então, eh, vamos supor que ele vai passar 3, 4 meses dando 9 centavos, um exemplo, tá? E o outro mês ele recebeu menos do que ele dividiu. Como ele já tem esse valor em caixa, ele vai fazer o seguinte, ele vai adicionar esse valor para manter por mais um mês ou até mais, dependendo da situação, mais dividendo, tá? Ou no caso manter mais um fluxo constante. E isso para que nós somos investidores é bom, porque a gente consegue ter uma previsibilidade de quanto a gente vai estar recebendo por mês, tá, pessoal? Apesar que esse não é só o indicador que devemos, estar por dentro, confiando, tá. Então, o próprio relator dele aqui também mostra os ativos e com mediante base de pesquisa, né, e o próprio relatório ele já vem falando que ele tem uma certa exposição aqui, ó, Tecnisa. Ó, que equivale aqui a 6,56 e se viemos aqui, ó, ele tem outro CRI aqui, ó,
que equivale, ó, a mais 6,6, só nesse aí já temos 12,5 de exposição, tá. E outro CRI também que ele vem com a certa exposição é esse aqui, o do Elbor. Você vem pegando aqui, ó: "Ah, Leandro, mas ele só tem 6,53", tá. Então, ó, tem o Elbor aqui, eu tenho um Elbor aqui, ó, com mais 5,90, eu tenho o Elbor aqui, ó, certo, com mais 4,38, eu tenho o Elbor aqui, ó, mais 3 pontos. Então, se eu somar aí aproximadamente, eu acredito que eu chego aí em 20% do seu PL vai estar só alocado nesse CRI. Isso é de suma importância, essa questão de exposição. Para mim e diversos, né, gurus, dentre outras pessoas estudiosos que trabalham com essa parte, é uma exposição bem expressiva, tá. Então ele sai de um fundo mais light, ele tem uma pegada já mais um pouco agressiva, né. Ele sai de high yield e fica naquela aquele impasse ali, tá. Então esse é um cenário que você tem que analisar antes de investir, tá, pessoal. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Aqui, vamos estar vendo aqui a alocação do seu ativo, tá? Vemos que a estratégia dele ainda continua voltado aos CRI, tá? Que vem aí uma porcentagem de 95,9, enquanto em caixa ele vem contando aí com 4,1, tá? E a sua alocação por indexador, tá? Vemos aqui que 99,5 ele vai estar indexado ao CDI. Lembrando que a taxa da Selic está alta, então esse fundo ele tende a pagar mais alto, ok? Então, com essa taxa, ela vim diminuir, né, despencar com essas correções que esse ano já está previsto, então a tendência é ele diminuir esses dividendos, ok? Que está aí quase um 1,30 por 2,30, né, a média aí anual, tá. Isso é um ponto também que a gente tem que prestar atenção antes de comprar, tá. E aqui a sua alocação por segmento, vemos aqui que a sua maior área de alocação, ela continua ainda no setor residencial, com 84,5, escritório com 7,7, vem shopping 4,3 e pulverizado, 2,3, tá. E o BTS com 1,2, ok, pessoal? Então aqui vemos aqui também a alocação por emissão de carteira, tá. Mas eu vou dar um pulinho aqui, deixa me ver aqui o que é que eu posso estar passando para vocês aqui, mais alocação de ranking, então tanto em vemos aqui, ó, a sua taxa média de aquisição, pessoal, a sua taxa média de aquisição, né, ela tá aqui, ó, na média de 4,74 CDI mais, então, querendo ou não, essa é uma taxa um pouco elevada para esse fundo, principalmente nesse cenário que nós estamos, tá, pessoal? Outro ponto também a levar em consideração. E aí temos aqui a questão de rendimentos, o histórico de rentabilidade para quem quiser estar acompanhando, para vocês verem aqui, ó, que ele vem praticamente na casa de aqui, ó, 9,35, 9,54, 9,39, então ele não saiu tanto da casa dos 40, tá, 9,40, ok, pessoal? E aqui é o detalhamento dos seus ativos. Eu particularmente eu gosto de ver essa parte para eu entender qual ativo, caso o meu fundo, né, imobiliário tenha, se ele trabalha diretamente com ativos, tá, para saber a sua verdadeira localização, qual é a sua taxa, taxa de vencimento, tipo de oferta. Entendeu? Eu particularmente eu gosto muito de ver essa parte, tá? Vou descendo aqui, caso vocês queiram estar acompanhando um pouco mais detalhe, vocês dão uma pausa no vídeo aí e vocês conseguem ver aí tranquilamente, tá, pessoal? Eu só descendo aqui, a gente vai chegar logo mais e já estamos finalizando esse relatório gerencial, porém não acabou ainda, tá? Aqui algumas informações.
Mas vamos pegar hoje como é que esse fundo ele está se comportando, tá? Eu vou colocar aqui, ó, a cotação dele padrão, tá? Vou deixar aqui nos últimos 5 anos mesmo. Espera ele aqui atualizar, tá? E a cotação dele hoje, na data que esse vídeo está sendo produzido, ele está em 9,77. Ele está com dividend yield alto de 15,39. Ele está no seu preço justo, ele está com PVP aí de 1. Para quem não sabe, o PEI de 1 ele é igual ao seu valor real, o que de fato ele vale, tá. Temos aí hoje uma liquidez de 6,32 milhões ao dia, pessoal. Temos aí uma variação aí nos últimos 12 meses de 23%. Então se você tem colocado aí R$ 1.000 aí em cima desse fundo, aqui ó, você teria nos últimos 5 anos 2.119,31, tá. Isso aqui é algumas rentabilidades aqui, tá, que eu utilizo. Para quem não conhece o Investidor 10 e o meu plano é o plano Pro, também não indico para quem está começando, então mas para quem quiser um pouco mais de informações, que já tiver no nível um pouco mais intermediário, você se quiser, você pode estar adquirindo aí o Investidor 10, tá. Aqui algumas informações para quem não conhece, né, o tipo do fundo, aqui o seu patrimônio, tá? Aqui o seu último rendimento, o seu valor patrimonial, que está aí 1,44 bilhão, tá? E deixa me ver mais aqui um pouquinho, vamos entender o efeito bola de neve, tá, pessoal? Para quem não conhece, deixa eu passar aqui, tá, aqui. Ô Leandro, o que quer dizer o efeito bola de neve, o número mágico, tem número mágico? Que é isso? Eh, isso é o número necessário para gerar o efeito bola de neve. O que é isso? Se eu pegar o meu valor atual, dividir ele pelo último dividendo, eu vou encontrar o número do efeito bola de neve, tá? Que é quando ele automaticamente começa a se pagar, beleza? Ah, mas Leandro, quanto isso vai me custar? Tá, eu encontrei o número do efeito bola de neve. Porém, eu não sei quanto eu vou investir. Então, você pegou os 76 cotas, que foi o que a gente encontrou, vezes o valor atual. Então, eu vou encontrar aí 743,28. Então, esse seria o valor para que, com o que ele te rende durante o mês, vai ser igual à compra de uma cota. Então ele automaticamente ele se passou a pagar-se, ou seja, automaticamente ele se paga, tá. Então se a partir de hoje eu colocasse esse valor, ele automaticamente ele ia me dar um retorno igual, ou um pouquinho menor, ou um pouquinho maior do do valor da sua cota unitária, tá, pessoal? Lembrando que o ativo não é recomendação nem de compra para ninguém, tá? Estudo, eu estou mostrando aqui para vocês o relatório gerencial, para que vocês possam entender quais são os pontos necessários que a gente deve estar analisando antes mesmo de comprar um fundo, ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, compartilhe, dá um like aí, pessoal, dá uma forcinha. Eu sei que estava um pouco sumido mediante o meu trabalho, mas aí eu estou voltando com tudo e espero que vocês aí dê essa força no canal. Tá ok, pessoal? Até mais. Um abraço. Fui.